uma grande honra e emoção que vos recebemos hoje em Torres Vedras para a entrega dos prémios Maria Barroso. Uma distinção que simboliza o nosso compromisso com a promoção da paz e a sustentabilidade através da comunicação e do jornalismo. Este prémio, criado em 2017, pretende reconhecer o trabalho de jornalistas que, com coragem e dedicação, se destacam na luta por um mundo mais justo, mais pacífico e mais sustentável. Em tempos de crise e de guerra, o papel dos jornalistas é ainda mais fundamental. Permite-nos entender os conflitos, não apenas em termos de estratégia e números, mas, sobretudo, em termos humanos. O jornalista é o emissário das histórias que, caso contrário, não chegariam aos nossos ouvidos. Em cenários de guerra e violência, o jornalismo pode ser o último bastião contra a indiferença. E mais do que nunca, é o jornalismo que combate a desinformação. Neste sentido, é alarmante constatar que, segundo dados revelados recentemente pela Unesco este ano, pelo menos 68 jornalistas e profissionais dos média foram assassinados no exercício das suas funções, sendo a maioria das mortes registada em áreas de conflito. Estes dados reforçam a necessidade de protegermos aqueles que se dedicam a informar o mundo e a apoiar as populações afetadas. Tal como afirmou a diretora-geral da Unesco, em nota de imprensa, em situações de conflito é fundamental contar com informação fiável para ajudar as populações afetadas e informar o mundo. É inaceitável que os jornalistas paguem este trabalho com as suas próprias vidas. À luz destas considerações, é fácil perceber porque é que os jornalistas são essenciais também para iluminar o caminho para a paz e, por isso, este prémio, que tem o nome de uma das maiores figuras da nossa história, Maria Barroso, reflete esse compromisso. O compromisso para com o jornalismo que contribui para a construção de um futuro melhor para todos. Maria Barroso foi uma mulher que, com a sua determinação e coragem, sempre se pautou pelo respeito pelos direitos humanos e pela promoção da paz. As suas posições pela defesa da justiça social e pela liberdade manifestaram-se também no contexto do 25 de Abril, cujos 50 anos assinalamos este ano. O fim da ditadura foi um marco histórico que, além de transformar profundamente a sociedade portuguesa, também influenciou diretamente a comunicação no país. E foi a partir de 74 que a comunicação deixou de ser um instrumento de censura e de controle, passando a ser um canal de liberdade e de democracia. E por isso, o 25 de Abril trouxe consigo uma nova responsabilidade para os jornalistas, que passaram a ser agentes de transformação social, responsáveis pela educação e pela sensibilização das populações para os direitos conquistados. Neste contexto, e na relação desta data histórica com o percurso de Maria Barroso, é impossível não refletirmos sobre o papel fundamental que o jornalismo e a comunicação têm na preservação da democracia, na promoção da paz e da sustentabilidade das sociedades. A nossa memória histórica, o nosso compromisso com a verdade e os nossos ideais de liberdade são perpetuados e reforçados através da imprensa. E é precisamente por isso que a distinção de jornalistas que se dedicam à promoção da paz, como é o caso dos premiados deste ano, é tão significativa. Gostaria de saudar Carlos Fino e Irina Sheve por honrarem os ideais dessa liberdade. O nosso mais profundo agradecimento pelo vosso trabalho, que foi e continua a ser, para todos nós, um farol de esperança, coragem e compromisso com os valores que todos devemos preservar. Muito obrigada, muitos parabéns. É com enorme honra que dou início, enquanto curadora do Prémio Maria Barroso, Jornalismo pela Paz e pelo Desenvolvimento Sustentável, à cerimónia da entrega do Prémio Maria Barroso, que este ano, em 2024, presta homenagem com 2 prémios de 6ª e 7ª edição, ao jornalista Carlos Fino, edição 2022, e à jornalista Irina Sheve, edição de 2023.
Hoje reunimos-nos no Teatro Cine de Torres Vedras para celebrar o papel transformador do jornalismo, uma força motriz de mudança, conhecimento e empatia no mundo. Este prémio presta homenagem a 2 jornalistas hoje, cujas trajetórias, embora em tempos diferentes, convergem no mesmo propósito: levar ao público as histórias mais urgentes e humanas, vindas diretamente dos cenários de conflito. O primeiro homenageado, Carlos Fino, transporta-nos a décadas marcadas por conflitos intensos e mudanças globais profundas no mundo. Através das suas reportagens televisivas, Carlos Fino trouxe-nos relatos vividos de territórios devastados por guerras, revoluções, quedas de regimes, sociedades em transformação, ideais inéditos e atitudes resilientes. Com coragem e rigor, ajudou a moldar a consciência coletiva de várias gerações e a construir pontes para ideais de segurança internacional. Mesmo sem as capacidades tecnológicas da comunicação do presente, ele conseguiu estar na linha da frente da primeira informação. Devemos-lhe essa coragem, essa capacidade e essa vontade de comunicar histórias verdadeiras. Irina Shayk representa a força contemporânea do jornalismo. Num mundo hiperconectado, marcado por novos desafios e por complexidades, ela continua a dar voz aos que mais sofrem. Há informação de denúncia e de esclarecimento. Traz-nos informação de zonas de conflito, das frentes de batalha e de injustiça social. As suas reportagens oferecem um vislumbre real e humano das vidas de jovens, de velhos, de homens e de mulheres, de famílias, de profissionais de saúde, de vítimas esquecidas. Documenta os esforços de médicos, de técnicos militares no terreno e destaca a resiliência das sociedades civis. O seu trabalho inspira-nos a não desviar o olhar, mas a agir em busca de um mundo mais justo e mais solidário. Esta jornalista e este jornalista, separados pelo tempo, mas unidos pelo impacto das suas narrativas, ensinam-nos o valor inestimável da informação como uma ferramenta necessária para criarmos pontes para ideais de paz e de desenvolvimento. Hoje, em Torres Vedras, celebramos a coragem, o compromisso e o legado que nos oferecem através das suas histórias registadas. Que este prémio seja um tributo à força do jornalismo e à sua capacidade de ele poder iluminar os caminhos para um futuro melhor. Parabéns. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o acolhimento de Torres Vedras, do município, e a lembrança que teve o Prémio Maria Barroso e que, dada a hora já tardia, não é? Tem um pouco o sabor da despedida, não é? Mas tinha 2 ou 3 pontos que eu gostaria de partilhar convosco. Um é a ligação que eu tenho desde a universidade com a família Soares, não é? Barroso Soares. Porque somos da mesma idade, estávamos no mesmo curso e havia uma empatia natural que nós partilhávamos. Participámos, como vimos aqui, na direção da Associação dos Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa e participámos também num acontecimento social que foram a ajuda do movimento estudantil e nossa às pessoas vítimas das cheias de 1967. O João, com outros estudantes, foi comigo à minha zona, que era a zona onde viviam os meus pais na altura, que era o Carregado e a Castanheira, Vila Franca, e fomos lá dar uma pequena ajuda àquelas pessoas que tinham sido vítimas das cheias, tinham as casas completamente cheias de lama, água, sujidade, e andámos lá durante algumas horas a dar um contributo, não é? Para ajudar aquela gente. E o João foi até a minha casa depois, ali na Castanheira do Ribatejo, foi lá que tomámos banho e que nos limpámos de toda aquela sujeira, como se diz no Brasil, e enfim, foi mais um acontecimento que nos aproximou.
Tem outro aspecto, quando foi a questão da eleição da Associação de Estudantes, nós, como estava na altura em moda o início do maoísmo e da influência maoísta em Portugal, ousámos dar o título da nossa candidatura à direção da Associação Académica, era ousar lutar, ousar vencer. Mas ficámos tão cheios de medo com a nossa ousadia, que ficámos preocupados que aquilo não podia levantar problemas e não podíamos ser objeto de alguma ação repressiva, e fomos à casa do João, ali no Campo Grande, perguntar ao pai, ao Mário, se não havia ali algum problema, e o Mário sossegou-nos e disse-nos que não tínhamos nada que recear. Nós próprios estávamos receosos da nossa ousadia em dar o título de ousar lutar, ousar vencer àquela candidatura. Depois, é o que foi visto aqui, o Mário Soares convidou-me para integrar a delegação de Portugal em visita oficial à União Soviética, de Gorbachev, e isso teve naturalmente um peso muito grande no lançamento e no reforço da minha carreira como jornalista, porque tornou-me mais visível, e acho que isso acabou por influenciar a escolha que a RTP fez um pouco mais tarde de me nomear pela segunda vez correspondente em Moscovo. E faltou ainda dizer um outro aspecto, aliás, que é talvez a primeira ligação minha com a família Soares, que é um dos primeiros atos em que eu participei, na altura ainda sob o regime de Salazar, e portanto todo aquele ambiente das associações de estudantes, foi na Associação do Técnico, na cave em que estava instalada a Associação de Estudantes do Técnico, uma jovem atriz que estava a declamar e que era Maria Barroso. Então, esse foi um dos primeiros atos. Assim, parece que um destino que nos aproxima. Como disse Borges, as pessoas têm um destino que desconhecem. E agora este prémio caiu também um pouco do céu, porque era tudo o que eu estava menos à espera, que houvesse este reconhecimento. De tal forma que quando a Avelina me telefonou, eu não compreendi bem, e com o convite para estar aqui presente, eu não percebi bem o que é que era, qual era a função que eu vinha aqui ter. Eu não estava a relacionar que eu era das pessoas que tinham sido distinguidas. Então, este é um primeiro aspecto, um aspecto de agradecimento e de explicação para a minha aproximação à família Soares. Ainda um outro aspecto, quando o Soares estava na presidência e eu ainda vivia em Moscovo e estava casado com uma Natasha, naturalmente, eu não podia deixar de ter também a minha Nathalie. Havia obstáculos da parte do governo soviético para que a minha mulher da altura e o meu filho pudessem visitar Portugal. E foi uma intervenção também através do Alfredo Barroso, que era o chefe da Casa Civil do Mário Soares, que foi possível desbloquear esses impedimentos que os soviéticos levantavam à vinda da Natasha a Portugal. O outro aspecto que eu queria talvez partilhar um pouco convosco também é a questão de uma certa contradição entre a missão do jornalista, que é o relato dos factos, e uma certa imparcialidade, e ao mesmo tempo podermos ser jornalistas de causas, que é o caso do prémio. O prémio é o prémio pela paz e pelo desenvolvimento sustentável. Eu acho que temos alguma dificuldade em conviver com essa contradição, mas, por outro lado, também acho que o jornalismo tem a obrigação de acompanhar a defesa dos valores consensuais da sociedade. E nós não somos necessariamente ou totalmente neutros. Nós somos pela democracia, contra as ditaduras, somos a favor dos direitos humanos, contra a repressão, somos pelos direitos dos povos à autodeterminação, pelo respeito do direito internacional. Portanto, há um conjunto de valores que os jornalistas naturalmente incorporam. Mas, ao mesmo tempo,
eu tenho esta marca e acho que ela deve ser dos jornalistas em geral, que é de ter sempre uma certa distância em relação ao poder, por mais próximos que nós possamos estar do poder. Há sempre alguma, e todo o poder, no nosso entender, ou no meu entender, deve ser escrutinado, deve ser submetido à análise, à crítica e a pontos de vista diversos, seja ele qual for e sejam quais forem as relações de proximidade, como era o caso com a família Barroso Soares. Uma última nota só para neste sentido, é que eu acho que, enfim, ousei aceitar o prémio porque, de facto, estes são os valores que me são queridos, os valores da paz e do desenvolvimento sustentável. Talvez nunca, como antes, a paz seja tão necessária e, ao mesmo tempo, tão pouco dela se fala. Nós vivemos numa multiplicidade de guerras. A guerra da Ucrânia está a funcionar como um buraco negro que atrai cada vez mais países em diferentes medidas e que entram cada vez mais em confronto. Há uma multiplicidade de confrontos que se multiplicam com uma rapidez sem precedentes, talvez, e nós corremos o risco de ser mergulhados numa terceira grande guerra mundial, se é que ela não já começou. E, portanto, este prémio tem grande atualidade justamente por isso. Ainda há pouco, o Doomsday, que é a organização de cientistas que afere a proximidade de quanto é que a humanidade está perto de um conflito nuclear, voltou a adiantar os ponteiros para próximo da meia-noite, quando há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, faltavam 17 minutos e agora, segundo eles, estamos, metaforicamente, a cerca de 90 segundos da possibilidade de um conflito nuclear. Portanto, talvez nunca, como antes, este prémio tenha tanta atualidade, a sublinhar a necessidade da paz e do desenvolvimento sustentável. E termino só com uma outra pequena história. Ainda há pouco, na SIC, o cirurgião Eduardo Barroso lembrava também a visita de Soares à Rússia, ao RSS, que teve um desdobramento depois em mais duas capitais. Uma delas foi em Baku, no Azerbaijão, e a certa altura do jantar oficial, no final do jantar oficial, Mário Soares quis provar uma vodka. Mas estávamos em plena campanha soviética contra o alcoolismo. Então foi-lhe dito que naquele jantar oficial não podia ser servida vodka. Trouxeram-lhe então, em substituição da vodka, uma água mineral. E esta história foi lembrada pelo Eduardo Barroso e qual não foi a surpresa quando de dentro da água mineral o Soares deitou a água e deu 2 golos e a surpresa, afinal não era água, era vodka. E nesse mesmo jantar, este episódio lembrado pelo Eduardo Barroso, lembrou-me um outro episódio que houve nesse jantar, no final do jantar. A doutora Maria Barroso, naquela grande sala, perdeu um anel, deu conta de que havia um anel que ela tinha e que não tinha mais e, portanto, estava perdido. E, a seguir ao jantar, os empregados, as pessoas que estavam ali, todo o mundo ficou à procura do anel. Essa imagem do anel permite-me fazer uma relação com a situação que vivemos hoje no mundo, que é o voto que eu hoje faria também aqui, é que eu diria que a humanidade precisa também de reencontrar o anel, o elo perdido da diplomacia e das conversações para se poder chegar à paz. Obrigado. Chamo a Sra. Presidente da Câmara Municipal, a doutora Isabel Soares e o Dr. João Soares. Vou dar a honra à Sra. Presidente da Câmara Municipal. Relembro apenas que é uma pintura sobre o mosaico de Santiago Belacqua. É uma honra poder dizer uma ou duas palavrinhas para elogiar o homenageado. Embora eu seja suspeito, como ele disse, nós somos amigos há muitos anos.
Eu queria agradecer à Sra. Presidente Laura Rodrigues e à sua equipa, à sua vereadora da Cultura e aos restantes autarcas que aqui estão, e também, sobretudo, à doutora Avelina Ferraz, esta iniciativa que honra o nome da nossa mãe e que tem sempre contemplado pessoas que merecem o maior dos apreços e a maior das considerações enquanto jornalistas empenhados na defesa da paz e da liberdade. O Carlos Filho disse isso melhor que ninguém, com uma experiência vastíssima. Nós fomos colegas da universidade e, portanto, conhecemos-nos há muitíssimos anos, e eu sou um admirador indefetível do trabalho que tem feito. E acho que esta junção também aqui com a jovem jornalista ucraniana, que eu só conhecia de televisão, ela disse-me que já nos tínhamos cruzado, mas eu não me lembrava sinceramente, mas já a vi muitas vezes, com muita admiração. É particularmente feliz e tem a ver com aquilo que o Carlos Filho disse, com o que disse a Sra. Presidente Laura Rodrigues e com o que disse também a responsável por este prémio, a Avelina Ferraz, que é esta conjugação entre liberdade e paz. E, de facto, nunca elas foram tão precisas. Hoje falo-vos enquanto europeia, enquanto portuguesa, enquanto ucraniana e enquanto jornalista. Tento fazer o meu trabalho o melhor que sei e o melhor que consigo. Umas vezes saem melhores que outras e umas vezes é mais fácil que outras. Carrego comigo as histórias que relato, como a do soldado com o nome de guerra Izum, o único dos 5 de um grupo de artilheiros que viram num destes vídeos, que usa colete antibalas. Um grupo de artilheiros estacionado numa floresta no Donbass. Eles, quando vêm as câmaras, colocam todos muito rapidamente os coletes antibalas, porque senão levam dos comandantes. Mas quando ninguém está a ver, eles tiram, porque são muitas horas e os coletes são muito pesados. Mas este soldado, o Izum, era o único que nunca tirava o colete. Porquê? Porque explicou-me que o filho dele tinha nascido havia um ano e ele ainda não conseguiu tirar dias para estar com ele. E por isso estava a fazer de tudo para sobreviver, para poder conhecer o próprio filho. Carrego também comigo a história do Vlad, um dos rapazes que também virou aqui, um soldado de 22 anos que tinha o sonho de visitar Portugal, de visitar Torres Vedras, onde moram os seus sogros, mas que morreu a 3 dias de começar a viagem. A 3 dias de passar a fronteira da guerra para a paz. A 3 dias de apanhar o avião de Varsóvia a Lisboa. Carrego também comigo a história do pequeno Ilya, que aos 10 anos chorava junto a mim num hospital pediátrico porque queria a mãe. Ele chorava, pedia a mãe, não fazendo ideia que naquele momento a mãe estava no funeral do pai, que tinha morrido no mesmo ataque que tinha deixado o pequeno Ilya ferido. Era por isso que ele estava no hospital. São relatos duros, são relatos de superação também. Numa das minhas idas à linha da frente, que também viram aqui, um comandante chamado Taras disse-me que não desejava aquilo que os ucranianos estavam a passar a ninguém. Disse-me que também eles achavam que aquele tipo de guerra era algo longínquo, que acontecia aos outros, lá ao longe, mas que agora, em vez de planear as férias de família, férias na praia, dorme numa trincheira e planeia carregamentos de munições e estratégias para que os seus soldados não congelem ao frio. Disse-me que acredita que os ucranianos estão a derramar sangue, não só por si, mas também para garantir a paz na Europa. Eles acreditam mesmo nisto. E não nos deixemos enganar. Nos últimos anos temos assistido a sinais de mudança na Europa que merecem a nossa atenção. O crescimento de forças políticas extremas, de populismos, de notícias falsas que se espalham com cada vez mais rapidez, com normalização crescente de discursos de ódio e de xenofobia. São tempos difíceis para os quais temos que estar bem armados, com empatia, tolerância e bondade. Temos que ter coragem e deixar que os valores humanistas nos guiem. Porque, como dizia Mário Soares, só é vencido aquele que desiste de lutar. Agradeço mais uma vez esta distinção que quero dedicar a todos os meus colegas jornalistas correspondentes de guerra e à minha família. Ao meu pai, ao meu irmão e à minha mãe, que estão sempre lá para mim,
que sofrem à distância as minhas aventuras e que me ensinam sempre o significado da palavra coragem. Vou terminar a minha intervenção a honrar Maria Barroso. Que privilégio e que responsabilidade que é ter um prémio com o seu nome. E ao estilo de Maria Barroso, se me permitem, vou dizer um poema. Chama-se Talvez as Armas Voltem a Trovejar, foi traduzido por mim do ucraniano para português. Foi escrito em 1955 pelo poeta Vassily Simonenko. Talvez as armas voltem a trovejar, e o carro de combate esmague o trigo no campo, e a mãe volte a chorar e a lamentar quando os filhos tiverem de ir para a guerra. E alguém beijará a amada pela última vez, e alguém enxugará a lágrima indesejada. E talvez alguns percam a força e a fé ao salvar a própria vida esteirada. Mas não eu. Eu não vou arredar pé, não importa o quanto doa. Pela nossa terra, querida e adorada, estou pronto para levar com fogo. Pelas crianças que correm para a escola, pelas mães desgastadas pelo trabalho, pelos salgueiros de ramos longos, pelos dias belos e juvenis. E não são precisas nem lágrimas, nem o desespero, e não é preciso nem o medo, nem o lamento, porque vivo é aquele que não vive apenas para si, mas que luta por uma vida livre para o outro. Obrigada. E novamente à Sra. Presidente da Câmara, à Doutora Isabel Soares e ao Dr. João Soares, que viessem ter junto de nós, e a Doutora Isabel Soares vai entregar o prémio Maria Barroso Jornalismo pela Paz e pelo Desenvolvimento Sustentável a Irina Shef, prémio 2023. E agora uma intervenção da Doutora Isabel Soares, por favor. Bem, 2 palavras apenas, eu não estava preparada para intervenções, mas devo dizer, primeiro, agradecer à Sra. Presidente da Câmara, a Engenheira Laura Rodrigues, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, aos Srs. Vereadores da Cultura, aos Srs. Vereadores, à querida amiga Avelina Ferraz, já de tantos combates e de tantas lutas, e, sobretudo, dizer o quanto eu estou comovida por este prémio ser entregue à Irina Shef, que só conhecia da televisão e do Expresso, nunca tinha tido a sorte de conhecer, e ao Carlos Filho, que assim conheço há muitos anos, no tempo em que era colega do João na Faculdade de Direito. De facto, o currículo do Carlos Filho fala por ele, não vale a pena dizer mais nada, mas a minha mãe tinha uma profunda admiração por ele e pelo seu trabalho. Quanto à Irina, aquilo que ela nos disse foi de tal maneira tocante. Eu acho que a minha mãe estaria muito feliz por este prémio lhe ser entregue, porque a minha mãe também foi uma mulher que lutou sempre pela paz e pela liberdade. Portanto, eu acho que não podia ser, o prémio não podia ser melhor entregue que assim, enquanto jornalista admirável, que tem feito um trabalho excelente em favor da paz. E é bom que se fale da Ucrânia, porque no primeiro ano de guerra falou-se muito da Ucrânia e agora parece que já está esquecida. É bom não esquecermos isso, é bom não esquecermos e estarmos presentes, porque de facto é um combate pela liberdade na Europa. É bom não esquecermos a Ucrânia, é bom também não esquecermos o que está a passar na faixa de Gaza e o genocídio que está a ser cometido em Gaza. Portanto, é bom nós indignarmos ainda e termos a coragem de nos indignarmos. Parabéns, Irina, é uma honra tê-la conhecido. Eu queria só chamar aqui o Dr. João Soares e o Carlos Filho e a Sra. Presidente da Câmara Municipal e a Irina Shef. Não, mas queria agora, convosco aqui junto de mim, agradecer à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras a recepção a este convite para ser aqui entregue estes 2 prémios. Muito obrigada. Carlos Filho e Irina Shef, é uma honra muito grande, obviamente, poder ter o vosso nome neste prémio, nestas edições. Esta é a 7ª edição. Muito obrigada por terem aceito e por terem também colaborado e terem estado presentes.
Dr. João Soares e Dra. Isabel Soares, quero agradecer a vossa receptividade sempre também para me acompanharem neste processo que é este prémio, com uma missão importantíssima que é relembrar todos os anos a importância da paz no mundo e do desenvolvimento sustentável através do nome de Maria Barroso, que, tal como a doutora Isabel Soares aqui mencionou, era uma acérrima defensora em todos os seus discursos, em todas as suas visitas e em todas as suas práticas durante a sua vida, e deixou-nos esse legado para que nós nunca nos esqueçamos do quanto é importante, mesmo depois da sua morte. Por isso, a todas e a todos, muito obrigada, um bem-aja, até uma próxima. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.